Sejam muito bem-vindos ao podcast Terapia a Bordo. Eu sou a doutora Clarice Pérez. E eu sou Marina Guedes. Embarque com a gente nesse projeto. Feito especialmente para promover a saúde mental. Bom dia, Marina! Bom dia a todos do Terapia a Bordo. Mais um episódio, terceiro episódio que a gente está fazendo hoje, nesse dia friozinho. 13 graus, pra gente aqui na Califórnia é frio, mas a Marina já vai dizer que não é, porque lá tá fazendo bastante menos na Itália. Bom dia, Marina. Oi, Clarice. Oi para vocês, ouvintes. Pois é, Clarice, agora aqui são quase 8 horas da noite e a gente estava conversando, eu comentei contigo que tá fazendo 4 graus lá fora, aqui em casa, super protegido, deve estar uns 15 a 18, mas lá fora, oficialmente, 3 a 4 graus. Bom dia e que legal participar aqui do Terapia a Bordo mais uma vez. Bem-vindos. É isso aí, a gente está sempre feliz de estar aqui com vocês, fazendo a nossa terapia a bordo. E agradecer, né, ao nosso apoiador, muito importante, o nosso apoiador, que é, para mim, é o melhor supermercado daqui da minha área, do sul da Califórnia. Então é o Hi Brasil, nossos queridos proprietários, amigos, né? E é um lugar excelente, então eu recomendo a todos vocês que vierem aqui para South Bay, para essa parte onde eu estou na Califórnia, pertinho de San Diego, 2 horas de San Diego, South Bay, Los Angeles, Hi Brasil. Para mim, o melhor supermercado brasileiro que tem na zona. Então, Marina, o que a gente tem preparado para hoje? Bom, Clarice, o tema de hoje, da nossa conversa, o tema central do nosso bate-papo é o que é a psicoterapia. O que é a psicoterapia, Clarice? O que você pode falar inicialmente? Então, quando a gente tentou... Estamos no início, né, desse nosso projeto e colocar as bases aqui sempre da nossa intenção, da nossa interação, do porquê, né, nós estamos fazendo. Então é importante a gente, obviamente, colocar os pingos nos is e começar explicando um pouco, né, o que é a terapia. É uma pergunta bem complexa, mas eu tentei, nós juntas, na verdade, tentamos trabalhar nela o melhor possível. Então eu coloquei alguns conceitos do que seria terapia, né? E a gente vai estar conversando sobre isso. Claro que sempre, né, com a interação, porque aqui esse projeto sempre foi pensado para ser feito com interação com os ouvintes, com os participantes, com quem já me segue ou que lê meus livros, gosta do meu trabalho, aprecia meu trabalho e também da Marina, pessoas que gostam do que a gente faz, né, do que a gente coloca publicamente. Então a gente está sempre nessa interação, porque terapia também é isso, né? Terapia é esse espaço de apoio, de conforto, onde você coloca a sua vida ali na mesa, onde você tem uma busca, né, do seu ser, né, do que perdeu, do que machucou, do que causou dor, dos seus traumas. Dos transtornos, né, mentais, obviamente, que a gente traz da doença, né, da saúde mental, do que não está funcionando bem, né, do que está deixando você incompleto. Então esse é o espaço da terapia e é, obviamente, o espaço construído na interação entre o terapeuta e o paciente. Então, isso também é terapia. Nesse local maravilhoso, como vocês já seguem, quem segue, né, no meu trabalho, eu faço também o Sailing Therapy, terapia a bordo. Então nós estamos fazendo aqui nesse espaço comum, né, que é o terapia a bordo, de busca da autoconsciência. Como é importante, né, fundamental, quando os pacientes me procuram, você vem buscando não somente soluções, mas buscando respostas, né, daquilo que não está funcionando.
E normalmente essa busca, quando colocamos o paciente frente a essa situação, ele está bastante desconectado dele mesmo, né? Nós estamos bastante desconectados de nós. A gente conversa bastante, né, Marina, sobre isso? O que tu pensa a respeito dessa desconexão que nós estamos vivendo atualmente? Nossa, mas agora já me pegou de calças curtas. Vamos tirar essa pergunta. Legal, não, é legal, porque o paciente, ele vem esperando solução do terapeuta sempre, né? Olha que legal. Não, tudo bem. Porque ele vem, claro, que você procura uma terapia é resolver, né? Ajuda e apoio, resolver um problema, uma situação, um transtorno que está acontecendo naquele momento. Não só quando eu trabalho em parceria com outros profissionais, que a gente busca, né, o apoio, obviamente, de outros profissionais, mas ele quer uma solução, né? E a solução, ela faz parte de um trabalho pessoal seu, junto com o terapeuta, onde o terapeuta dá aquela ajuda nas estratégias e ferramentas para você chegar naquele lugar que a gente poderia chamar de alegria, de conforto, de felicidade, de satisfação, né? Naquele lugar onde você pode não só descobrir e ter consciência de quem você é, que você está trazendo aquilo para mim, né, numa sessão terapêutica. Então eu constantemente digo aos meus pacientes que eu não dou nada para eles, né? Eu apenas colaboro com esse processo de autoconsciência, de crescimento pessoal, e que quem traz toda essa bagagem são eles mesmos, né? A vida está trazendo ali para mim aquela vida que está se abrindo, que está se expondo e que está responsável, né, comprometida com a mudança. Então é sair dessa zona do conforto, né? Muitas vezes, que não é todo mundo que está preparado, por isso que muitas pessoas não seguem a terapia ou desistem. É um trabalho árduo de autoconsciência e de uma série de estratégias que a gente vai estar conversando hoje. É isso, Marina? Exatamente, Clarice. E você, nesse contexto de situar o que é a psicoterapia, o que a gente pode falar sobre a quem ela serve? Quem pode ser beneficiado da terapia? O que você pode pontuar nesse sentido, Clarice? Bom, a terapia, ela serve para todas as pessoas, certo? Para todas as pessoas. Ela tem efeitos positivos para todas as idades. Obviamente que uma criança, né, a gente tem que considerar a primeira infância, mas ainda assim, quando eu tenho pacientes bebês que são diagnosticados, a família fazendo terapia já é altamente benéfico, né, para aquele paciente bebê, por exemplo. Então, para todas as idades, para todas as pessoas. Também a importância da busca, né, daquele profissional que você realmente conecta, né, que você gosta, que você, como eu digo, como eu sou especialista com em crianças e adolescentes, sempre eu digo às famílias, elas, não, Clarice, a gente gosta muito, a gente quer que você trabalhe com os nossos filhos. Mas é que o adolescente, a criança, ele tem que te escolher também, né? Tem que ter uma escolha mútua para que funcione essa terapia com criança e adolescente. Então tem que gostar de ir à terapia. Você não pode forçar e obrigar a uma criança, um adolescente a ir à terapia, né? A fazer psicoterapia. Então essa relação que no futuro será uma relação de amor, de amizade, de confiança, ela precisa estar baseado no amor à primeira vista, digamos assim, né? Você tem que gostar da pessoa que você está fazendo a terapia. É como você, quando busca um pediatra para os seus filhos, é quando você busca um médico de família para você. Você tem que gostar e confiar naquele profissional. E se a gente fosse falar sobre a terapia holística, o que significa terapia holística, Clarice?
Bom, se a gente considerar a palavra, né, a própria palavra holos já significa todo, né? É um todo. Para mim, a terapia holística significa você considerar aquele ser humano que está vindo à sessão terapêutica ou num todo. O que significa isso na minha prática? E o que eu vejo tão importante nesses anos todos de prática como psicóloga, como neurocientista, como pesquisadora, né? Que tem meus estudantes, enfim, minha equipe que trabalha comigo no laboratório, é você considerar o ser humano não só como mentalmente, o seu psique, o seu consciente, o seu inconsciente, toda essa estrutura, né, psicológica, mas também o seu físico, né? Você está trazendo um corpo ali para mim na sessão, obviamente, e a questão espiritual, né, transcendental, que também é tão fundamental para o ser humano. Então, basicamente um tripé, que ele funciona, como nós estamos usando aqui no Terapia a Bordo, ele funciona muito bem, né, nessa tríade da nossa complexidade como seres humanos. Então isso para mim é terapia holística. E também holisticamente, onde tu considera todas as escolas da psicologia, né? As escolas clássicas da psicologia e as modernas, né? A Gestalt, a transpessoal, a positiva, todas as escolas terapêuticas eu considero no meu trabalho, na minha prática, porque como o ser humano é tão complexo, essa complexidade vem com ele, então eu preciso conhecer e buscar, eu como profissional tenho que buscar estas todas ferramentas para que eu possa ajudar você. Então não é você que vai se adequar à minha escola terapêutica, digamos assim, ou formação, porque nesse longo dos anos eu tive muitas e diferentes, mas eu vou buscar essa adequação com o meu paciente para atender ele da melhor maneira que eu puder, né? Buscando todos os recursos terapêuticos, de tratamento, de diagnóstico. Então, para mim, isso é a terapia holística. É sensacional porque você, na sua resposta, já foi dando uma engrenada aí para a próxima pergunta, que eu vou aproveitar, pegar carona e te perguntar o seguinte, Clarice. Qual que é a importância, então, da alimentação e do esporte quando a gente está buscando uma saúde mental, um equilíbrio? Bom, nós já sabemos, né, os profissionais, os expertos e os pesquisadores, né, na área da mental e da saúde, que para o nosso cérebro, para o nosso corpo, para todos os nossos sistemas, o que nós comemos e o que nós fazemos, o que nós pensamos e o nosso ambiente determina a qualidade da nossa saúde mental. Determina a qualidade de quem nós somos e o que nós fizemos no mundo. Então, nós também sabemos que o nosso cérebro ele pode ser reconfigurado de muitas maneiras, inclusive geneticamente. Né? A gente sabe que a genética é uma impressão daquilo que nós somos, não é uma coisa determinante. O que determina quem nós somos é o que nós comemos, é o quanto nos movemos, que ambiente nós estamos vivendo. Isso tudo determina e o que nós estamos pensando, obviamente, nossos padrões de pensamento, porque nós sabemos que nós somos energia, né? Nós já sabemos isso, essa é ciência, isso é neurociência, isso é um fato, somos energia. Então, todos esses nossos padrões de energia, psicológicos, químicos, todas as substâncias que funcionam dentro e fora de nós, dentro do nosso organismo, do nosso cérebro, do nosso corpo e fora de nós, nos fazem quem nós somos. Então, qual é a qualidade que nós estamos botando para dentro? O que nós estamos nos alimentando? Tanto de pensamento, usando todos os nossos 8 sentidos, o que nós estamos colocando para dentro de nós?
tá? Então, quando tu pergunta sobre a comida, eu vou um pouco além, né? Falando o que nós estamos... Qual é o ambiente agora? Olha, nós estamos aqui no Terapia a bordo do meu barco. A Marina tá lá num lugar maravilhoso, que é a casa dela nas montanhas da Itália. Isso que você tá vendo todos os dias desse ambiente é a sua alimentação mental. Se você está plantando sua própria comida, e quem no futuro é o que eu espero fazer, Marina, não sei se tu já está fazendo isso, plantando tua própria comida. Ainda não, mas também tem muita vontade. É isso aí. Se você está plantando sua própria comida, se você está comprando num lugar que você conhece, né? A qualidade dessa comida, estamos falando das intoxicações, da poluição, estamos falando da fome, né? Que é uma realidade no nosso país ainda, em muitas partes do mundo. A fome é extremamente traumática para a saúde mental. A gente já sabe que ela, inclusive, interfere na própria formação do cérebro, né? Então, todas essas questões... e ambientais também, né? Uma situação traumática também é uma situação que você está num ambiente traumático, uma situação traumática que interfere na qualidade da sua saúde mental. Então tudo isso pode ser reconfigurado e está nas nossas mãos fazer. E uma coisa interessante que eu também queria te comentar, Marina, é quando a gente vê o outro lado dessa moeda, né? A moeda sempre tem 3 lados, né? Um lado, o lado oposto e as bordas. Quando a gente vê um outro lado da moeda, é a questão da obsessão, né? Quando a gente fala em terapia e psicologia do seu inconsciente, da obsessão. Então, também temos que tomar cuidado com os excessos, sempre com os excessos, porque o excesso de esporte não é benéfico. O excesso de estar cuidando da alimentação, no sentido de você... Muitas vezes eu tenho muitos pacientes que deixam de comer de tudo para comer tudo que é, por exemplo, biologicamente natural, ou que é, tudo isso causa um certo estresse para o nosso cérebro, para o nosso funcionamento mental. Então, aqui na Terapia a Bordo, a gente não fala de radicalismos como terapêutico. Eles existem, a gente comenta sobre eles, a gente trata eles, mas a gente não apoia, certo? Porque isso é antiterapêutico mentalmente, o excesso, seja ele no que for. Eu não sei se você já ouviu essa questão ao longo da sua carreira, nessas quase 3 décadas aí como profissional, né, em busca proporcionando, né, auxiliando as pessoas a buscarem sua saúde mental. Você já ouviu essa pergunta antes, Clarice? Terapeuta também faz análise? Muitas vezes. E qual é a resposta? Com certeza. Porque se eu estou dizendo que terapia é bom para todo mundo, por que não é bom para mim? É ótimo para mim. É ótimo para o terapeuta, né? Sim, eu faço terapia. Por quê? Primeiro, porque eu respeito que eu não sei muito, sempre preciso aprender. Às vezes eu digo que eu não sei nada e me sinto assim e rio de mim mesma constantemente. E tem outros profissionais melhores que eu, obviamente, que podem contribuir com a minha vida de outra visão, né? Essas visões de escolas e formações e experiência profissional. Então, claro, eu preciso desse apoio, porque também o terapeuta, ele é um ser humano, né? Obviamente. E eu trabalho com criança e um dos maiores traumas do ser humano são os abusos sexuais. Então, sempre que eu me afronto com uma situação dessa, com os meus pacientes, e infelizmente me afronto mais do que eu gostaria, eu preciso de um suporte emocional para a minha vida, né? Pessoal e lidando com todas essas enfermidades, essas doenças mentais tão... não só traumáticas, mas tão anti-humanas, né? Que a gente convive todos os dias, eu convivo todos os dias. Então, sim, precisamos de apoio terapêutico. E a gente
para amarrar aqui a última pergunta dessa temática, para depois puxar para a próxima sessão aqui dentro do Terapia a Bordo, existem algumas ideias distorcidas, alguns mitos, né? A gente justamente pensou o Terapia a Bordo para auxiliar nesse esclarecimento. A gente não, o Terapia a Bordo não foi pensado como uma autoajuda, como um coaching, né? Isso você pontuou lá no comecinho, quando a gente começou a falar sobre o trabalho do podcast e sobre a importância fundamental de procurar atendimento qualificado de um psicoterapeuta. Muitos canais aí, muitos podcasts falando sobre terapia, na verdade, mais popularizando que ajudando. Eu queria te ouvir sobre isso, sobre essas ideias que a gente tem falado desde o comecinho do Terapia a Bordo, Clarice. Bom, respeitando todos os profissionais, né, da área terapêutica, digamos assim, ou de pessoas que estudam e se formam e se preparam para ajudar o outro, para curar o ser humano, para apoiar o ser humano, né? Nesse tripé que a gente conversou, física, mental, psicológica e espiritual, respeitando todos eles, de novo, né, quando a gente fala botar os pingos nos is. Cada profissional tem que estar bastante consciente do que está oferecendo, né? Então, um coaching, que é um treinador, né, ele tem uma proposta que deveria ser bem clara, né? Tanto para aquele que oferece, para aquele que se beneficia. E vejo também muita desinformação depois da nossa era, né? De internet, de toda essa tecnologia que a gente já falou nos nossos episódios anteriores. Vá lá, assista os nossos episódios, apoiem Terapia a Bordo. A gente falou aí, né, a desinformação. Então, quando todo mundo escreve, terapia é eu viajar, terapia é eu fazer coisas que eu gosto, terapia é eu estar tomando um bom vinho, terapia, enfim, tudo é terapia, né? Mas aqui no Terapia a Bordo a gente está trazendo a consciência do que realmente é a psicoterapia, né? Você faz psicoterapia com um psicólogo, você faz psicoterapia não sempre com um psiquiatra, não são todos que fazem psicoterapia, mas os psiquiatras podem e alguns fazem, né? A psicoterapia é um médico, a gente conversamos, é um médico formado em medicina e que se especializou em psiquiatria, ou seja, aquele profissional que pode medicar. No caso, eu não posso, um psicólogo não pode. Então isso é terapia. Terapia é que profissional você está buscando para fazer a sua terapia, que é um processo longo, árduo, requer muito amor e comprometimento. Você vai trabalhar ali as suas emoções profundamente, os seus traumas, as suas desordens, você vai trabalhar os seus transtornos, você vai estar trabalhando com as suas renúncias, com o renascimento. É um processo muito profundo a terapia. Então, pode ser engraçado e legal a gente falar que terapia é tudo aquilo, para viajar, curtir, mas no Terapia a Bordo a gente está trazendo essa consciência de que a psicoterapia é uma responsabilidade muito grande desse profissional para que tenha resultados, porque nós estamos falando de transtornos muito sérios, né? Nós estamos falando de psicoses, psicopatias, nós estamos falando de depressão, que é diferente, né? Posso fazer um link aí, tô deprimido, tô ansioso. Não, nós estamos falando aqui de transtornos mentais, né? Que são diagnosticados, que têm que ser tratados também com medicação e com a terapia, né? Então, a gente está falando desse renascimento do teu ser, do teu psique, botando luz, né? Olha só, eu uso óculos, eu acho que a Marina não usa, mas eu preciso de óculos para enxergar. Então, a psicoterapia é você botar um óculos, né? E ver, né? Renascer o teu ser frente àqueles problemas que tu tá trazendo, graves problemas da tua saúde, né? Então, isso é o Terapia a Bordo. Isso é a diferença da terapia para
todo o que se oferece à parte. Clarice, respondendo a sua perguntinha aí final, do alto dos meus 43 aninhos, eu uso óculos sim, cada vez pior. Aí é o que o oculista diz, depois dos 40, eu não acreditei, mas é verdade. Cada vez mais grave, ai caramba, mas tudo bem, sigamos, né? Aqui no Terapia a Bordo, a gente vai fazer sempre uma sessão para dar espaço às curiosidades, às perguntas, às dúvidas. Ouvintes que estão aí do outro lado, mandem uma pergunta, mandem um questionamento, uma curiosidade pelo Instagram da Clarice, a gente vai passar depois no final, ou então pela aquela ferramenta que o Spotify tem, deixa a sua pergunta lá. E a pergunta de hoje, que a gente vai trazer, inaugurando essa sessão, é sobre depressão, Clarice. Posso me automedicar sem acompanhamento de um médico? O que você tem a falar sobre isso? Não, nunca se automedique. Né? A medicação, até a própria aspirina, ela pode afetar, né, a circulação sanguínea para uma cirurgia ou para um acidente. Então não, você nunca pode se automedicar. Medicação, ela tem que ser prescrita por um médico, ou no nosso caso aqui no Terapia a Bordo, por um psiquiatra, e tem que ter um acompanhamento, porque toda a medicação tem efeitos colaterais, e a gente o que busca é baixar esses efeitos colaterais e que os efeitos positivos de uma medicação eles sejam maiores do que os efeitos colaterais. Então, se automedicar, meu amigo, tenho muito isso dos meus pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas meu amigo tomou, tá maravilhoso, eu vou começar a tomar também. Eu consigo comprar no mercado negro, eu vou tomar, né? Não, porque temos muitos efeitos negativos, não vai ter um acompanhamento, nós temos o que chamamos aqui, agora nós temos uma foca aqui, dando um show para nós, mas o que nós chamamos dos efeitos rebotes, as pessoas deixam de tomar sem um cuidado e um acompanhamento médico e pioram os efeitos, no caso do TDAH, pioram os efeitos e de muitos outros transtornos, a depressão é um deles. Então, se você está deprimido, se você sente que está, por exemplo, ansioso, ou se você sente que alguma coisa não vai bem, primeiro busque o profissional para diagnosticar. E esse tratamento vai ser dado por esse profissional que está tratando você. Com toda certeza, a depressão vai ser um tema posteriormente abordado em várias ramificações, em várias vertentes, né? A gente não vai se limitar a esse espacinho curtinho agora desse episódio, mas para a gente fechar, Clarice, dois pontos finais. Qual que é a sua dica de leitura para reforçar o assunto do episódio de hoje, Clarice? Então, no Terapia a Bordo, a nossa estrutura, né, vai ser sempre de trazer, né, as perguntas de todos vocês, ou dos meus pacientes, ou da Marina mesmo, no processo dela, aí do trabalho dela, qualquer pergunta que seja pertinente ao Terapia a Bordo, a gente vai estar trazendo. E também uma dica de livro, né? A gente prometeu que sempre vai trazendo um livro para leiam mais livros, por favor, mais livros lidos, menos problemas mentais, com certeza. Isso é uma fórmula incrível, funciona muito bem, principalmente para os jovens e para os adolescentes. Leiam mais livros. Então a gente vai trazer, hoje a gente trouxe aqui o caminho menos percorrido em português. Eu tô aqui com eu ainda leio muito em espanhol. Em inglês é The Road Less Traveled, do Scott Peck. Ele é um psiquiatra que já não está vivo, mas excelente, maravilhoso. Recomendamos aqui no Terapia a Bordo para vocês. Tudo a ver com o nosso assunto hoje, o que é a terapia, o que é a psicoterapia e toda a experiência desse incrível psiquiatra norte-americano. Então, é a nossa recomendação de hoje, do nosso terceiro episódio aqui do Terapia a Bordo.
E a última observação, o fechamento do nosso programa de hoje, Clarice, com uma dica em prol da saúde mental, para arrematar o nosso bate-papo de hoje. Eu queria dizer para todos que estão nos acompanhando, estão nos apoiando, né? Somos todos apoiadores uns dos outros, isso é muito importante. E voltar a comentar que a terapia é um caminho árduo, a terapia é um caminho longo, requer esforço, comprometimento, mas os resultados são incríveis na sua vida, são sem precedentes, né? Nós não estamos aqui fazendo propaganda da psicoterapia, eu não estou fazendo propaganda da minha terapia. A Marina, nós estamos aqui apoiando e ajudando a mais pessoas a entender o que é o processo psicoterapêutico e o quanto ele é importante, não só nos dias de hoje, porque vamos estar conversando sobre temas atuais. Então, a terapia é isso, né? A terapia é esse caminho árduo, longo, de compromisso, de responsabilidade, mas não com os outros, né? Não com fazer a família melhor, um mundo melhor, mas contigo mesmo, né? E os resultados positivos são sem precedentes. Então, uma dica que a gente vai sempre estar trazendo aqui, uma estratégia terapêutica, né? Para cada dia, a dica de hoje eu uso muito com os meus pacientes, é muito eficiente, é você ter um diário de bordo. O que é um diário de bordo? Você pode chamar de agenda, de diário, de um livrinho, um caderninho. O diário de bordo é você colocar ali coisas importantes na tua vida, do jeito mais simples que você puder. Nada que você faça muito complexo que não vá seguir, mas que seja principalmente um relato das tuas situações mais dolorosas da infância e da adolescência, se é que elas existiram. Todos tivemos, obviamente, a vida, né? Ela mesma. Então, essa é a nossa estratégia da terapia a bordo de hoje. Tenha o seu diário de bordo, porque se você está fazendo terapia, ou se você pensa em fazer terapia, ou se um dia você fizer terapia, a própria ação de escrever sobre as suas dores e as suas experiências mais marcantes, ela é fundamental para o seu processo terapêutico. Então fica aí a nossa dica. Bom, pessoal, muito obrigada por acompanhar mais um episódio aqui do Terapia a Bordo. Lembrando que dúvidas, comentários, participações, interações são super bem-vindas. Clarice, qual que é o caminho para a galera interagir aqui com Terapia a Bordo? Então, muito obrigada, Marina. Sempre um prazer estar contigo, sempre um prazer estar com todos vocês. Agradecendo a todos os nossos ouvintes, agradecendo ao nosso apoiador, a todo o apoio que a gente tem, a toda a equipe, né, que trabalha para nos ajudar a chegar até aqui. Agradecer o Denison, que é o que está fazendo toda a nossa parte técnica. E vamos deixar aqui, então, se você quer mandar, o que você quiser mandar, dúvidas, sugestões, manda lá para o nosso Instagram, para o meu Instagram, que é Clarice Pérez PhD, que vai estar nas descrições do nosso material, do podcast, que a gente vai estar sempre colocando vocês junto com a gente no Terapia a Bordo do Terapia a Bordo. Muito obrigada!